A paz do Senhor, irmãos. Sejam bem-vindos ao canal LDB, Leitura Diária da Bíblia. Eu sou Marcial Rocha e tenho este canal o propósito de que você, juntamente conosco, faça a leitura anual da Bíblia. E hoje, em continuidade, faremos a leitura do dia 24 de julho. Glórias a Deus. Até aqui tem nos ajudado o Senhor neste propósito. Amém? Lembrando aos irmãos que se inscrevam no canal, deixe seu like, seu joinha e compartilhe nossos vídeos para que mais pessoas sejam alcançadas e incentivadas a lerem a palavra do Senhor. Pois isto é muito bom. Temos o contato todos os dias com a palavra de Deus para nossa edificação e crescimento espiritual. Amém? Hoje, como já disse, faremos a leitura do dia 24 de julho, os capítulos 8 a 10 do livro do profeta Isaías. E assim diz a palavra do Senhor. Capítulo 8. Diz-me também o Senhor: toma uma tábua grande e escreve nela em caracteres legíveis: Maher Salal Has-Baz. Tomei, pois, comigo fiéis testemunhas, a Urias, sacerdote, e a Zacarias, filho de Jeberequias, e fui ter com a profetisa, e ela concebeu e deu à luz um filho, e o Senhor me disse: põe-lhe o nome de Maher Salal Has-Baz, pois antes que o menino saiba dizer meu pai ou minha mãe, se levarão as riquezas de Damasco e os despojos de Samaria diante do rei da Assíria. E continuou o Senhor a falar ainda comigo, dizendo: porquanto este povo rejeitou as águas de Siloa, que correm brandamente, e se alegrou com Rezim e com o filho de Remalias. Eis que o Senhor fará vir sobre eles as águas do rio, fortes e impetuosas, isto é, o rei da Síria, com toda a sua glória, e subirá sobre todos os seus leitos, e transbordará por todas as suas ribanceiras, e passará a Judá, inundando-o, irá passando por ele e chegará até o pescoço, e a extensão de suas asas encherá a largura da tua terra, ó Emanuel. Exasperai-vos, ó povos, e sereis quebrantados, dai ouvidos todos que sois de terra longínquas. Cingi-vos e sereis feitos em pedaços. Cingi-vos e sereis feitos em pedaços. Tomai juntamente conselho, e ele será frustrado. Dizei uma palavra, e ela não subsistirá, porque Deus é conosco. Pois assim o Senhor me falou, com sua forte mão deitada em mim, e me admoestou a que não andasse pelo caminho deste povo, dizendo: não chameis conspiração a tudo quanto este povo chama conspiração, e não temais aquilo que ele teme, nem por isso vos assombreis. Ao Senhor dos exércitos, a ele santificai, e seja ele o vosso temor, e seja ele o vosso assombro. Então ele vos será por santuário, mas servirá de pedra de tropeço e de rocha de escândalo, as duas casas de Israel, de armadilha e de laço aos moradores de Jerusalém. Perdão. E muitos dentre eles tropeçarão, e cairão e serão quebrantados, enlaçados e presos. Ato testemunho, sela a lei entre os seus discípulos. Esperarei no Senhor, que esconde o seu rosto da casa de Jacó, e a ele aguardarei. Eis-me aqui, com os filhos que me deu o Senhor. São como sinais e portentos em Israel da parte do Senhor dos Exércitos, que habita no Monte Sião. Quando vos disserem: consultai-os que têm espíritos familiares, e os feiticeiros que chilreiam e murmuram, respondei: acaso não consultará um povo a seu Deus? Acaso o favor dos vivos consultará os mortos? A lei e ao testemunho, se eles não falarem segundo esta palavra, nunca lhes rairá a alva, e passarão pela terra duramente oprimidos e famintos, e tendo fome, se agastarão, e amaldiçoarão o seu rei e o seu Deus, olhando para o céu em cima, e para a terra embaixo, e eis aí angústia e escuridão,
tristeza e da aflição, e para as trevas serão empurrados. Agora capítulo 9. Mas para que estava aflita não haverá escuridão. Nos primeiros tempos, ele envelheceu a terra de Zebulon e a terra de Naphtali, mas nos últimos tempos fará glorioso caminho do mar, além do Jordão, a Galiléia dos gentios. O povo que andava em trevas viu uma grande luz, e sobre os que habitavam na terra de profunda escuridão resplandeceu a luz. Tu multiplicaste este povo, a alegria lhe aumentaste. Perdão. Todos se alegrarão perante ti, como se alegram a ceifa e como exultam quando se repartem os despojos. Porque tu quebraste o jugo da sua carga e o bordão do seu ombro, que é o cetro do seu opressor, como no dia de Midian. Porque todo o calçado daqueles que andavam no tumulto e toda a capa revolvida em sangue serão queimados, servindo de pasto ao fogo. Porque o menino nos nasceu, um filho se nos deu, e o governo estará sobre os seus ombros. E o seu nome será maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai eterno, príncipe da paz. Do aumento do seu governo e da paz não haverá fim, sobre o trono de Davi e no seu reino, para o estabelecer e o fortificar em retidão e em justiça, desde agora e para sempre. O zelo do Senhor dos Exércitos fará isto. O Senhor enviou uma palavra a Jacó, e ela caiu em Israel. E todo o povo o saberá, Efraim e os moradores de Samaria, os quais, em soberba e altivez de coração, dizem: os tijolos caíram, mas com cantaria tornaremos a edificar. Cortaram seus sicômoros, mas por cedros os subsistiremos. Pelo que o Senhor suscita contra eles os adversários de Rezim, e instiga os seus inimigos, os sírios do Oriente e os filisteus do Ocidente, e eles devoram a Israel a boca escancarada. Com tudo isso, não se apartou a sua ira, mas ainda está estendida a sua mão. Todavia o povo não se voltou para quem o feriu, nem buscou ao Senhor dos Exércitos, pelo que o Senhor cortou de Israel a cabeça e a cauda, o ramo e o junco, no mesmo dia. O ancião e o varão de respeito, esse é a cabeça, e o profeta que ensina mentiras, esse é a cauda. Porque os que guiam este povo os desencaminham, e os que por eles são guiados são devorados. Pelo que o Senhor não se regozija nos seus jovens, e não se compadece dos seus órfãos e de suas viúvas, porque todos eles são profanos e malfeitores, e toda boca profere doidices. Com tudo isso, não se apartou a sua ira, mas ainda está estendida a sua mão, pois a impiedade lavra com fogo que devora espinhos e abrolhos, e se ateia no emaranhado da floresta, e eles sobem ao alto em espessas nuvens de fumaça. Por causa da ira do Senhor dos Exércitos, a terra se queima, e o povo é como passo no fogo, ninguém poupa a seu irmão. Se colher da banda direita, ainda terá fome, e se comer da banda esquerda, ainda não se fartará. Cada um comerá a carne de seu braço. Manassés será contra Efraim, e Efraim contra Manassés, e ambos eles serão contra Judá. Com tudo isso não se apartou sua ira, mas ainda está estendida a sua mão. Agora capítulo 10. Ai dos que decretam leis injustas, e dos escrivães que escrevem perversidades, para privarem da justiça os necessitados e arrebatarem o direito aos aflitos do meu povo, para despojarem as viúvas e roubarem os órfãos. Mas que fareis vós no dia da visitação e na desolação que há de vir de longe? A quem recorrereis para obter socorro, e onde deixareis a vossa riqueza? Nada mais resta senão curvar-vos entre os presos, ou cair entre os mortos. Com tudo isso não se apartou a sua ira, mas ainda está estendida a sua mão. Ai da Síria, a vara da minha ira, porque a minha indignação é como bordão nas suas mãos.
Eu a envio contra uma nação ímpia, e contra o povo do meu furor lhe dou ordem, para tomar o despojo, para arrebatar a presa e para os pisar aos pés, como a lama das ruas. Todavia, ela não entende assim, nem o seu coração assim o imagina. Antes, no seu coração intenta destruir e desarraigar não poucas nações. Pois diz: não são meus príncipes, todos eles reis? Não é Calnó como Carquemes? Não há Amate como Arpade? E Samaria como Damasco? Do mesmo modo que a minha mão alcançou o reino dos ídolos, ainda que as suas imagens esculpidas eram melhores do que as de Jerusalém e de Samaria. Como fiz a Samaria e aos seus ídolos, não o farei igualmente a Jerusalém e aos seus ídolos? Pois isso acontecerá que, havendo o Senhor acabado toda a sua obra no monte Sião e em Jerusalém, então castigará o rei da Assíria pela arrogância do seu coração e a pomba da altivez dos seus olhos. Porquanto diz ele: com a força da minha mão o fiz, e com a minha sabedoria, porque sou entendido. Eu removi os limites dos povos, e roubei os seus tesouros, e como valente abati os que se sentavam sobre tronos. E achou a minha mão as riquezas dos povos como um ninho, e como se ajuntam os ovos abandonados, assim eu ajuntei toda a terra, e não houve quem movesse a asa, ou abrisse a boca, ou chireasse. Porventura, gloriar-se-á o machado contra o que corta com ele? Ou se engrandecerá a serra contra a que maneja? Como se a vara movesse o que a levanta, ou o bordão levantasse aquele que não é pau. Pelo que o Senhor Deus dos exércitos fará definhar os que entre eles são gordos, e debaixo da sua glória ateará um incêndio, como incêndio de fogo. A luz de Israel virá a ser um fogo, e o seu santo uma labareda, que num só dia abrasará e consumirá os seus espinheiros e as suas sarças. Também consumirá a glória da sua floresta e do seu campo fértil, desde a alma até o corpo. E será como quando um doente vai definhando, e o resto das árvores da sua floresta será tão pouco que nem que um menino as poderá contar. E acontecerá naquele dia que o resto de Israel e os que estiverem escapado da casa de Jacó nunca mais se estribarão sobre aquele que os feriu, antes se estribarão lealmente sobre o Senhor, o Santo de Israel. Um resto voltará, sim, o resto de Jacó voltará para o Deus forte. Porque ainda que o teu povo, ó Israel, seja como a areia do mar, só um resto dele voltará. Uma destruição está determinada, transbordando de justiça. Pois uma destruição, e esta já determinada, o Senhor Deus dos exércitos executará no meio de toda esta terra. Pelo que assim diz o Senhor Deus dos exércitos: ó povo meu, que habitam em Sião, não temas a Síria, quando te ferir com a vara, e contra ti levantar o seu bordão, à maneira dos egípcios. Porque daqui a bem pouco se cumprirá a minha indignação, e a minha ira servirá para os consumir. E o Senhor dos exércitos suscitará contra ela um flagelo, como a matança de Midian junto à rocha de Horebe. E a sua vara se estenderá sobre o mar, e ele a levantará como no Egito. E naquele dia a sua carga será tirada do seu ombro, e o seu jugo do teu pescoço, e o jugo será e o jugo será quebrado por causa da gordura. Os assírios já chegaram a Iate, passaram por Migron e Miquimás, deixam depositadas a sua bagagem. Já atravessaram o desfiladeiro, já se alojam em Gebá. Ramá treme, Gibeá e Saul já fugiu. Clama com alta voz, ó filho de Galim. Ouvem, ó Laís. Responde-lhe, ó Anatote. Já se foi Madmena. Os moradores de Gebim procuram refúgio. Hoje mesmo parará em Nob.
sacudirá o punho contra o monte da filha de Sião, o outeiro de Jerusalém. Eis que o Senhor Deus dos exércitos cortará os ramos com violência, e os de alta estatura serão cortados, e os elevados serão abatidos, e cortará com ferro o emaranhado da floresta, e o líbano cairá pela mão de um poderoso. Amém, irmãos? Aqui finalizamos a leitura do dia 24 de julho, nos capítulos 8 a 10 do livro do profeta Isaías. Que Deus abençoe a todos. Continue conosco. Até a próxima, irmãos.